Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das leis morais mais importantes de todas, direto do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É sobre aquela lei que, segundo os ensinamentos que Allan Kardec compilou, guarda a chave para a gente ter um mundo com mais paz, mais justiça e, claro, fraternidade de verdade. Bom, tudo começa com uma pergunta que atravessa os séculos, né? Uma busca pela essência, pelo núcleo de toda a moral. Afinal de contas, qual seria o princípio número 1, aquela regra que deveria ser a nossa bússola para tudo na vida? É tentando responder a isso que a gente vai entender todo o resto. E a resposta, olha que interessante, vem em duas partes, que na verdade não dá para separar. A primeira fala da nossa relação com Deus, com o Criador. Mas o mais fascinante é que a segunda parte é dita como semelhante à primeira, amar o próximo. Isso quer dizer uma coisa muito profunda. Uma coisa não existe sem a outra. O amor a Deus se mostra, se prova, no amor que a gente dedica a quem está do nosso lado. Tá, mas como é que a gente traduz isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida corrida? A resposta está aqui, no que a gente conhece como a regra de ouro. É a expressão mais clara da caridade e é de uma simplicidade genial. Não precisa de um manual de 1000 páginas. A medida é simples. Use a si mesmo como régua. O que a gente quer para nós? Respeito, gentileza, paciência. Então, é exatamente isso que a gente precisa oferecer para o outro. Agora, imagina, e se essa regra virasse a base de tudo? De todas as nossas relações, das nossas decisões? O resultado seria a destruição da maior barreira que existe para o nosso progresso moral, o egoísmo. A partir daí, a fraternidade de verdade, a paz, a justiça, tudo isso teria espaço para crescer. Seria o fim do ódio e da divisão, dando lugar para a união e para a ajuda mútua. Ok, agora a gente chega no ponto central, no X da questão. Se o princípio é tão simples, tão direto, por que parece um sonho tão distante viver assim? Porque, como humanidade, a gente ainda patina tanto para colocar em prática uma lei tão fundamental. A análise que os espíritos trazem vai direto na raiz do problema. A resposta que eles dão é forte, é quase um diagnóstico médico. Existe uma chaga, uma ferida aberta que impede o progresso da humanidade. É como se fosse uma doença da alma que a gente precisa primeiro identificar para depois tratar. Só assim o mundo consegue evoluir de verdade. E essa chaga, essa doença, tem nome: egoísmo. O texto não alivia, não. Descreve o egoísmo como um monstro devorador, filho direto do orgulho. Ele é o oposto da caridade, porque ele sempre, sempre coloca o eu em primeiro lugar, na frente de todo mundo. E é daí que nascem quase todas as misérias sociais que a gente conhece. E aqui a gente vê esse contraste, preto no branco. De um lado, a lei de amor, que une, que conecta, que aquece como um sol que a gente tem por dentro. Do outro lado, o egoísmo, que isola, que cria uma guerra de interesses e que, no fim das contas, é o maior obstáculo para a felicidade. A escolha entre esses dois caminhos define o futuro de uma sociedade inteira. Nossa, essa citação do Espírito Pascal é cirúrgica, vai direto ao ponto. Num mundo onde o egoísmo comanda, a vida vira uma competição sem trégua, uma corrida onde vale tudo, até passar por cima dos laços mais importantes por causa de interesse pessoal. E o resultado? Uma sociedade onde ninguém tem segurança de verdade, ninguém tem paz. Ok, se o egoísmo é a doença, qual é a cura? Qual é o remédio? As instruções dos espíritos são bem claras quanto a isso. O único caminho para cicatrizar essa ferida é a prática consciente, ativa da lei de amor. Vamos ver como eles explicam essa solução? O Espírito Lázaro nos dá uma definição que é pura poesia. O amor não é só um sentimento, ele é um sol interior. Pensa nisso. É a força que transforma o instinto em um sentimento nobre. E ele finaliza dizendo: feliz de quem ama, porque essa pessoa não conhece nem a miséria da alma, nem a do corpo. E aí vem Fénelon e completa essa ideia de um jeito perfeito. Ele diz que o amor tem essência divina e que todo mundo, sem exceção, carrega uma centelha desse fogo sagrado no coração. Se Lázaro falou de um sol, Fénelon nos lembra que a sementinha dessa luz já foi plantada dentro de cada um de nós. O nosso trabalho é regar e fazer crescer. E qual o tamanho desse amor? Fénelon é bem direto. O amor de verdade não pode ser uma coisa exclusiva, restrita só à nossa família, aos nossos amigos, à nossa tribo. O grande desafio é expandir esse sentimento para amar todo mundo, sem distinção, porque o nosso próximo, no fim das contas, é a humanidade inteira. Certo, mãos à obra então.
Como a gente começa? O texto dá um passo a passo bem prático. Primeiro, a base pessoal, ser leal, ser honesto. Segundo, a ação, olhar em volta e procurar as dores das pessoas para tentar aliviar. Terceiro, uma mudança de chave na cabeça, enxergar a humanidade como a nossa grande família. E quarto, a comunicação, usar nossa palavra para dar esperança e conforto. Com essa base toda bem entendida, a gente finalmente pode olhar para o futuro. Qual é a visão, qual é a promessa que esses ensinamentos mostram para a gente, se essa lei de amor for finalmente levada a sério em larga escala? Fenelon pinta um quadro de uma terra purificada por esse fogo sagrado do amor. Um mundo onde as virtudes que nascem do amor, como caridade, humildade, paciência, viram a regra e não a exceção. É a promessa de uma nova era, uma era de regeneração para o nosso planeta. E é sempre importante a gente fazer essa pausa para lembrar que toda essa visão, todos esses ensinamentos foram organizados de forma metódica e apresentados para o mundo por Allan Kardec. Foi o trabalho dele que permitiu que essas ideias vindas dos espíritos virassem uma doutrina moral tão lógica e profunda. Então, o resumo da ópera é este. O resultado de praticar a lei de amor não é só uma melhora individual, mas uma transformação social completa. É a visão de um mundo onde as brigas por egoísmo finalmente acabam e dão lugar à união, à harmonia e uma vontade genuína de ajudar uns aos outros. E para fechar, fica a reflexão. Não como um sonho distante, mas como um desafio para cada um de nós. O que mudaria hoje na nossa vida, na nossa comunidade, no mundo, se cada uma das nossas ações fosse guiada por essa lei tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa? A transformação começa dentro da gente,